Feliz sábado, igreja, mais uma vez. Como a irmã Marcela contou, não era para ser eu. Na verdade, a gente estava esperando, estamos esperando ainda, né, uma outra irmã. Mas, enquanto ela não chega, que eu possa ser tocada por Deus mesmo e poder falar para vocês hoje. É a primeira vez que eu estou pregando num sábado. Eu preguei outras 2 vezes aqui na igreja. Uma delas eu tinha 10 anos. Minha pregação durou 5 minutos. A outra vez eu preguei já faz uns 1 ano, eu acho, mais ou menos. Ela durou uns 20 minutos. Vamos ver se dessa vez eu consigo aumentar um pouquinho o meu tempo. O título da pregação de hoje ela é A Missão da Mulher Adventista, chamadas para servir a Deus. E eu gostaria que vocês me ajudassem, né? Eu preciso que vocês estejam com a Bíblia de vocês aberta, que vocês possam estar me ajudando lendo os versos. Gostaria de pedir que vocês abram em Provérbios 31, 30. Quem puder ler para mim. Enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Amém. Enganosa é a graça, vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Olha que verso lindo, irmãos. Ser uma mulher vai muito além de ser uma mulher adventista, né? Vai muito além de frequentar a igreja, vai muito além de aceitar o chamado de Deus, de ser uma influência para as pessoas. Ser alguém, o fato de nós sermos adventistas já é difícil no mundo que nós vivemos hoje, né? Nós enfrentamos grandes dificuldades, várias pessoas questionam muitas escolhas que nós fazemos. E muitas vezes, eu não sei vocês, irmãos, mas a gente também questiona. Chega um momento da nossa vida que a gente também questiona algumas coisas. A gente começa a questionar se estamos fazendo certo, se agimos da maneira correta. E a gente precisa ter no nosso coração que ser adventista é escolher ter uma missão. É escolher uma missão especial de Deus. É escolher servir a Deus, né? E essa missão especial que Deus ele nos pede, e pede principalmente a cada mulher, é que a gente reflita no amor de Cristo. E principalmente que a gente participe da proclamação do Evangelho. A missão de Deus hoje, que Deus nos pede hoje, é que a gente proclame o Evangelho. E o ministério da mulher, ele é um ministério que ele está aqui para fortalecer nós mulheres. É um ministério que ele foi criado para ajudar nós mulheres a se dedicar mais às coisas de Deus, que a gente possa ter um pouco mais de voz, que a gente tenha oportunidades de estar aqui, pregando aqui na frente, cantando aqui, que a gente sinta vontade de ir para estudos bíblicos. Eu achei muito legal essa iniciativa que a irmã Márcia teve aqui de presentear, né, as mulheres que estão dando estudos bíblicos. Porque eu confesso para vocês, irmãos, eu sou uma pessoa que, se me pedirem para dar estudos bíblicos, eu fujo. Eu não sei dar estudo bíblico. Eu sou uma pessoa que eu fujo. Eu não tenho. Eu sinto que eu não tenho a capacidade. E é claro que se a gente orar, se eu pedir a Deus, eu sei que Deus vai me dar essa oportunidade. E vai me capacitar para isso. E é exatamente esse tipo de questionamento que o Ministério da Mulher foi criado. Muitas vezes a gente se sente assim, não, mas não sei, eu acho que não é para mim. Eu acho que eu não sirvo para isso. Eu não sei cantar, por que eu vou cantar? Nunca cantei na vida. Não sei pregar, nunca falei lá na frente, por que eu vou fazer isso? E o Ministério da Mulher ele foi criado para isso. Para que nós mulheres a gente possa estar cada vez mais vindo aqui na frente, cada vez mais participando, e que a gente possa perder o nosso medo também
que Deus usou elas para cumprir o seu propósito. Queria que vocês abrissem a Bíblia em Juízes 4, onde conta a história de Débora, uma mulher que ela liderou Israel com muita sabedoria. Ela liderou Israel, que estava passando por mais um momento difícil, e ela foi uma mulher usada por Deus. Esperamos vocês abrirem. Em Juízes 4:1 diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregou o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Cícera era o comandante em seu exército, o qual então habitava em Harosete-Hagoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor. Portanto, Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Verso 4. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoam, de Quedes de Naphtali, e lhe disse: porventura, o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e leva gente ao monte de Tabor? E toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro Quizon a Cícera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e os darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será a tua honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Eber, queneu, se tinha apartado dos queneus dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zananim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoam, tinha subido ao monte de Tabor. Cícera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Harosete-Hagoim, para o ribeiro Quizon. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia que o Senhor entregou Cícera nas tuas mãos. Porventura, o Senhor não saiu diante de ti. Baraque, pois, desceu do monte de Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Cícera, e todos os seus carros, e todo o seu exército, a fio da espada diante de Baraque e Cícera, saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Harosete-Hagoim, e todo o exército de Cícera caiu a fio da espada, sem escapar nem sequer um. Porém, Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber, queneu. Portanto, havia paz entre Jabim, rei de Arós, a casa de Eber, queneu. Saindo Jael ao encontro de Cícera, disse-lhe: entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se a sua tenda, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço
que dar-me de beber um pouco da água, porque tenho sede. Ele abriu um odre de leite e lhe deu de beber, e o cobriu. E ele disse mais: põe-te à porta da tenda. Há de ser que, se vier alguém a te perguntar: há aqui alguém? Responde: não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou na tua mão um martelo. E foi-lhe. Perdão, moço. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou-lhe à mão um martelo. E foi-se mansamente ali e lhe cravou a estaca na fonte. Da sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. Eis que, perseguindo a Baraque, a Cícera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: vem e mostra-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Cícera jazia morto, e a estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, e cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Continuando ali só uma parte, no capítulo 5, naquele dia cantaram Débora a Baraque, filho de Abinoam, dizendo: desde que os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. Então, Débora, ela foi uma mulher que ela foi usada por Deus naquele momento. O povo, como a gente leu ali no começo, eles estavam passando por 20 anos de opressão. Eles estavam sofrendo mais uma vez ali em Israel. E Débora, ela foi uma mulher que ela foi usada para liderar o povo naquele momento e mais uma vez libertá-los da escravidão. Queria também que vocês fossem comigo até Esther, que ela foi outra mulher que ela foi usada para salvar o povo de Deus. Quem puder ler para mim Esther 4:14? Amém? Porque se de tudo te calares, agora, de outra parte, se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para a conjuntura, como esta é que foste levada à rainha? Acredito que todos nós conhecemos a história de Esther, né? Ela se tornou rainha e ela era judia. E foi criado um decreto onde mandava exterminar, né, os judeus na época. E como Esther era rainha, ela era a única que ela tinha o poder para convencer o rei do contrário. Ela sentiu medo. Ela pensou: não, eu não sou capaz disso. Mas o que ela fez? Ela orou. Ela dobrou os joelhos dela, ela orou. Ela pediu para o povo orar por ela também. Porque naquela época todo mundo sabe que as mulheres elas não tinham muito poder de voz. Não poderiam falar, não poderiam... Se ela chegasse no rei da forma como ela chegou, ele poderia ter mandado matá-la. Foi um risco que ela correu. E Esther, ela, mesmo com medo, ela decidiu enfrentar. Ela decidiu ser usada por Deus naquele momento e salvar o seu povo. Ela conversou com o rei. Ela falou assim: Senhor, eu sou judia. Você vai matar o meu povo. É o meu povo que vai morrer ali. E ainda assim, o rei, pela graça divina, ouviu ela. Ela foi usada por Deus naquele momento. Quero citar com vocês também outra pessoa que foi chamada por Deus.
uma das primeiras mulheres a anunciar a ressurreição de Cristo. Vamos lá para João 20:18. Quem pode ler? Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor. Contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Eu citei aqui para vocês 3 exemplos de mulheres que foram chamadas por Deus na Bíblia. Que foram mulheres que, pela graça de Deus, foram usadas em momentos de crise, em momentos que o povo precisava, e Deus usou elas para fazer o seu chamado, para cumprir o seu desejo aqui na Terra. Esses são exemplos de o quanto Deus ele valoriza as mulheres. Deus, ele, além de nos valorizar, Ele quer nos usar também. Deus, Ele quer que nós estejamos dispostos a servi-lo. Deus, hoje, Ele nos chama para trabalhar para Ele. Deus, Ele não gosta de ver a gente desanimado, Ele não gosta de ver a gente triste. Ele quer o nosso bem. Ele quer ver a gente bem. Ele precisa de nós hoje. Ele precisa do nosso trabalho, né? Eu quero que alguém abra em Efésios 2:10. Que a gente possa estar lendo sobre isso. Em Efésios 2:10, ele diz assim: porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Esse verso ele deixa claro para que Deus nos criou. Deus ele nos criou para a obra dele, para o trabalho dele. Deus ele quer que a gente esteja à frente das coisas, que, como nós cantamos no hino, que Ele possa nos usar. Ser uma mulher adventista é levar o Evangelho. A missão de Deus hoje é o Evangelho ao mundo. E nós mulheres, nós também somos chamadas a participar dessa missão, dessa obra de Deus. Como eu disse aqui, nem todo mundo tem vontade de vir pregar, mas eu tenho certeza que todo mundo tem um amigo para conversar. Todo mundo conhece alguém que você pode estar ao lado, alguém que está ansiando por Deus. Às vezes, numa conversa simples, você pode estar pregando o Evangelho. Deus, Ele nos usa nos momentos que a gente nem percebe. Deus, Ele... Às vezes você acorda no seu dia, faz a sua rotina, vai trabalhar e de repente você chega no seu trabalho e o teu colega do lado ele está necessitando de uma palavra amiga. É nesse momento que Deus está te usando. Nem sempre você vai, como eu disse, eu não consigo dar estudos bíblicos, mas vocês não têm ideia de quantas vezes eu precisei conversar com alguém porque a pessoa estava necessitada. E uma coisa que o meu pai, ele já falou uma vez aqui, e é verdade, nós como cristãos, nós somos procurados justamente quando as pessoas têm dificuldades. Por quê? Porque eles sentem em nós um alívio que no momento eles estão precisando. E se eles estão nos procurando, é porque nós estamos demonstrando Deus para eles. Amém. E eu espero
eu possa estar sendo um exemplo aonde eu vou. Porque eu acho que a maior dor da nossa vida é a pessoa chegar e perguntar: nossa, mas você é da igreja? Nossa, mas você é adventista? Nossa, mas você segue uma religião? Eu sentiria, não me aconteceu, mas eu acho que eu sentiria muita dor no meu coração assim, porque significa que eu não estou mostrando quem eu sou de verdade. Significa que eu estou escondendo uma parte de mim que deveria ser a parte que as pessoas deveriam mais olhar. E as nossas ações, elas são a resposta para a missão de Deus. Alguém pode abrir, na verdade todos nós, né? Vamos abrir em Marcos 16:15. Quem puder ler. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a missão de Deus. Ide por todo o mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Seja na sua família, seja no seu trabalho, na escola, seja na sua vizinhança. Seus vizinhos sabem que você é da igreja, que você serve a Jesus? Eu não tenho certeza se os meus vizinhos sabem disso. Eu nem conheço eles às vezes. Tem muitas coisas que a gente precisa mudar na nossa vida. E eu digo isso por mim mesma. Eu sei que eu tenho muitas coisas a trabalhar. E eu espero que eu consiga mudar muitas coisas na minha vida com o auxílio de Deus. E uma das principais delas é que eu tenha no meu coração mais e mais vontade de falar sobre Ele. Que eu viva por Ele, assim como Jesus morreu na cruz por mim. O ato de amor de Deus foi um dos atos mais lindos que a gente pode ter no nosso coração. E nós devemos ser todos os dias gratos por Ele por isso. E a única coisa que Deus nos pede é isso: me sirva, viva por mim, seja meu, deixa eu cuidar de você, deixa eu colocar minha mão sobre você. Eu sei que está difícil, o mundo hoje em dia não é fácil. Todo dia a gente vê notícias ruins. Todo dia, se a gente abre o jornal, é só notícia ruim. Eu não vejo notícia boa. Você está andando no trânsito? Esses dias mesmo, gente, eu estava voltando do trabalho, parada no trânsito, eu olho para o lado, um corpo no chão. Andando um pouco mais para frente, um carro capotado. A gente não tem coisas boas. O mundo está triste. É triste de ver esse mundo. Mas a gente sabe, eu e você conhecemos a palavra. Eu e você conhecemos o conforto. Nós sabemos que tudo isso é passageiro. Todo esse mundo é passageiro. E amém por isso. Amém. Porque nós sabemos que Jesus vai voltar. E Ele só está te pedindo uma coisa: fale de mim. Converse sobre a minha pessoa. Converse sobre quem eu sou. Sabe esse conforto que você sente no seu coração de que isso é passageiro? Tem pessoas que não conhecem. Tem pessoas que não sabem sobre isso. Cabe a nós contar. Às vezes você está no ônibus. Às vezes você está em um momento inusitado. Mas tem alguém ali precisando de uma palavra amiga. E Deus, Ele quer que nós sejamos instrumentos dEle. Ele quer que nós sejamos usados para alcançar cada vez mais pessoas. E que as pessoas tenham esse conforto
oração. O Ministério da Mulher, ele tem esse propósito de acolher, encorajar e apoiar outras mulheres. Mas isso não serve só para o Ministério da Mulher. Serve para todas as pessoas que acreditam em Deus. Para todas as pessoas que se dizem cristãs verdadeiras. Pessoas que servem a Deus. Nós temos que acolher, nós temos que apoiar, nós temos que ir atrás de outras pessoas. Nós precisamos buscar cada vez mais outras pessoas. Porque esse amor de Deus não é só para nós. O amor de Deus, ele é para todo mundo. Em Gálatas 6:2 ele fala: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Sabe, em outras palavras, o que diz? Pega lá o peso do teu irmão, pega a cruz que teu irmão está levando, ajuda ele. A gente não sabe o que acontece. E muitas vezes, aqui dentro da nossa casa, existem pessoas sofrendo. Pessoas que não contam o que está acontecendo. Mas não custa nada a gente fazer uma visita e visitar o nosso irmão. Ah, como é que está lá na sua casa, Maristela? A irmã disse que sonhou comigo essa noite. Olha só que bênção, eu tenho certeza que a irmã orou por mim essa noite. A gente não sabe. A gente precisa um dos outros, a gente precisa dos nossos amigos. E eu acho que uma das coisas mais lindas que a gente pode pensar é que eu quero ver todo mundo aqui no céu. Eu quero estar lá no céu também. E eu sei que muita gente enfrenta desafio, enfrenta dor, perdas, lutas. Mas Deus, Ele é o único capaz de levar esperança para cada um de nós. Ele é o único que pode nos trazer a paz que a gente precisa. E quando a gente decide servir a Deus, é aí que a nossa vida ela recebe um propósito bem maior. Eu quero que vocês abram comigo lá em 1 Coríntios 15:58. Quem puder ler. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém. Deus vê o teu esforço. Deus vê tudo que você está passando. Deus, Ele escuta cada oração que você faz. Deus, Ele conhece o seu nome. Deus, Ele sabe o que você passa, sabe isso tudo. Só Deus sabe. E você pode ter certeza que muitas vezes as nossas orações elas não são respondidas no momento que a gente quer. Mas Deus tarda, mas não falha. Deus, Ele sabe de tudo. Está trabalhando em cada um de nós. Ele quer trabalhar em cada um de nós. Ele só precisa que você permita isso. Que você esteja aberto a receber o Espírito Santo. E para concluir aqui, ser mulher adventista é ser chamada para ocupar muito além do que um banco numa igreja. Ser mulher adventista é ser chamada para ser discípula missionária. Ser testemunha e serva de Cristo. Que o meu pedido hoje, é que você, mulher, você homem também, todos nós, que você aceite o convite de Deus para servir com alegria, que você se dê e principalmente ame tudo isso, que você faça isso não por obrigação, que você escolha
porque você ama servir a Deus. Porque você sabe que Deus, Ele é a única esperança nesse mundo. Lá em Atos 1:8 ele fala assim: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Que hoje você possa ser a testemunha de Deus. Que o Espírito Santo recaia sobre você. Hoje Deus, Ele continua te chamando. Todos os dias Ele te chama para a sua obra. E Ele procura por pessoas que orem, por pessoas que amem e que sirvam a Ele. Que a gente possa responder todos esses requisitos, né? Que a gente possa corresponder a esses requisitos. E eu gostaria de finalizar com Isaías 6:8. Vocês possam abrir lá. Amém? Depois disto, ouvi a voz de Deus, a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Disse: eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Que você tenha essa resposta no seu coração. Que essa seja a sua vontade. Eis-me aqui, envia-me. Que Deus te abençoe hoje e que a sua missão, que você aceite essa missão de Deus e que juntos nós possamos nos preparar para a volta de Jesus. A Débora vai cantar agora e que você reflita na letra da música, que você reflita em tudo que você ouviu aqui hoje e que principalmente que o Espírito Santo ele possa te encher nesse momento. Vocês. Você pode louvar junto? Vamos adorar o nome do nosso Senhor Deus. A minha alma está longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. E essa mão está estendida para vocês. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus.
graça são estendida, hoje temos salvação, Jesus. Amém? Ó querido Jesus, obrigada porque lá na tempestade, quando Pedro estava se afogando, o Senhor estendeu a tua mão poderosa, o Senhor o salvou. E hoje, a tua própria mão, a mesma mão que tirou Pedro da tempestade, hoje se estende para nós todos os dias. Uma nova chance de aceitarmos o teu convite, de sermos partes, de sermos colaboradores do reino dos céus. Ó Senhor, como a palavra que foi pregada hoje, o Senhor nos chama, o Senhor nos convida para sermos a tua mão ajudadora aqui nesse mundo, para brilharmos, para sermos o sal da terra, para sermos esperança para esse mundo perdido. Ó Senhor, tenha misericórdia de nossas vidas. Então, Espírito Santo, bata, insista em nosso coração, para que possamos nos render a esse amor tão maravilhoso que o Senhor tem por nós. Ó Pai, nos ajude em nossas fraquezas, Senhor. Segure nossa mão, caminhe conosco, nos ajude, Pai, a nos suster em pé nessa caminhada rumo à eternidade. Ó Jesus, abençoe teus filhos nesta manhã. Dê-nos um resto de sábado feliz, um resto de sábado com oportunidades de pregarmos o Evangelho a toda criatura que vier ao nosso encontro, Pai. Nos use, somos instrumentos em tuas mãos, e é no nome poderoso de Jesus que oramos.